Olá, bom dia, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aula de geografia, tá? Espero que todos vocês já estejam aí com o livro na mão para a gente fazer a correção e resolução das atividades, tá? Então, abram o livro de vocês na página 243, tá? Para a gente fazer a correção dessa atividade e vamos aí responder, tá? Então, aqui nós temos: leia o texto a seguir e responda as questões propostas, né? Então, espero que vocês tenham lido o texto, né? Que ele fala aí sobre proteger os solos, né? Publicado no site da União Europeia, e fala sobre que essa preocupação não é exclusividade de um determinado país, e sim de todos os países, não é isso? Pois os solos são classificados como recursos naturais não renováveis, pois demoram milhares de anos para serem formados, tá bom? Então, essa palavra betão, ela pode provocar dúvidas, por isso nós podemos falar que corresponde a algo concreto, que temos aqui no texto, falando, eu acho que, tenho certeza, né, que vocês leram também, para poder responderem aí as atividades, não foi? Vamos aqui. Pronto. Porque a preocupação de proteger os solos é de todos os países. Então, essa pergunta, gente, ela é pessoal. Porque você vai falar qual a preocupação, né, de proteger os solos. Por que que temos que proteger os solos, né? Por quê? Porque ele é um recurso que ele é um recurso natural? Sim, ele é um recurso natural, não renovável, e por isso a sua perca, né, é praticamente irreversível, tá? Então, assim, vocês devem responder, né, tenho certeza que vocês responderam que sim, né, é um recurso natural não renovável e causa aí uma preocupação para todos os países, né? E quais as principais práticas estão sendo realizadas pelas diversas sociedades e estão deixando os solos vulneráveis? Também é uma resposta pessoal, tá? Espero que você tenha respondido que quando as sociedades elas retiram, né, essa cobertura vegetal, que nós falamos muito também, quando a sociedade tira essa cobertura vegetal para criar as cidades, né, plantar e criar animais, o solo ele fica desprotegido, como eu falei para vocês aí naquele ciclo geológico também, né, e sobre aquele modelo esquemático do processo de arenização que temos aí na página 242, falei também para vocês, né, fica desprotegido e vulnerável, não é isso? Vamos agora para a questão 3. Quais processos naturais agem sobre o solo vulnerável? Hein? Então, se você colocou o quê? Os solos desprotegidos ficam suscetíveis às variações de temperatura e precipitação. Então, se você respondeu assim na questão 3, que os solos desprotegidos ficam suscetíveis às variações de temperatura e precipitação, você respondeu correto. Na quarta questão, quais as sugestões apontadas pela Comissão Europeia para minimizar os problemas ambientais relacionados aos solos? Então, se você respondeu, a Comissão Europeia sugere a adoção de uma estratégia global para os solos, isto é, um ordenamento territorial sustentável, você respondeu certo, tá? Então, se você colocou o quê? A Comissão Europeia sugere a adoção de uma estratégia global para os solos, ou seja, um ordenamento territorial sustentável, você respondeu correto. Passando a página, na página 244, gente, nós temos aí: diferencie rocha decomposta e solo. Então, isso também é uma resposta pessoal, tá? Mas eu espero que você tenha colocado aí que o solo possui organismos que contribuem para a sua fertilidade e que a rocha é decomposta, né, e não possui necessariamente organismo na sua estrutura. Você respondeu correto, tá bom? Na 2,
fala assim: os agentes que auxiliam na caracterização das diferentes formas de relevo podem ser internos ou endógenos, né? E também externos ou exógenos, que nós também falamos aí na aula passada. Preencha o quadro a seguir, identificando cada um. Então, os agentes internos endógenos, você colocou o quê? Que são o tectonismo, as placas tectônicas, o vulcanismo e os terremotos. Falei também para vocês. E os externos ou exógenos, né? São o vento, a mudança de temperatura, a precipitação, a fauna e a flora e também as ações antrópicas, tá? Se você colocou isso, você acertou. E na terceira, a terceira, gente, ela é uma resposta pessoal, tá? Porque, ó, com base no que você estudou em seus conhecimentos, responda. No município onde você mora, nem todos moramos no mesmo município, né? No município onde você mora, quais são as principais formas de relevo existentes, tanto na área urbana quanto na área rural? Olha só, tipo, eu vou falar para quem mora no Maranguape, eu posso dar um exemplo, né? Nós temos aí a planície, certo? Maciços residuais e depressão sertaneja, para quem mora no Maranguape, olha só. Planície, maciços residuais e depressão sertaneja, tá? Os maciços residuais é esse relevo serrano, tá bom? Vamos lá. No bairro onde você mora, quais são as principais formas de relevo? Também pessoal. No bairro da sua escola, quais são as principais formas de relevo? Né? Planície, não é isso? Relevo levemente ondulado que predomina a receber sedimentos de locais altos, tá? Então, no bairro da nossa escola é planície, relevo levemente ondulado que predomina a receber sedimento de locais altos, tá bom? Vamos agora para a quarta questão. Observe a imagem e identifique os possíveis horizontes do solo, indicados pelas letras A, B, C e D. Pesquise as características de cada um. Gente, então, vamos lá. Para quem respondeu aí, vou ficar pertinho aqui de vocês, tá? No horizonte O, se você colocou aí que no horizonte O, camada bem superficial, coloração escura, composto de material orgânico, ausente nas áreas onde predominam vegetação rasteira e pode ser dividido em O1 e O2, perdão, tá? No B, horizonte A, onde no A, que foi o primeiro que eu disse para vocês, né? No A temos o horizonte O, que é a camada superficial, coloração escura, composta de material, e também pode ser dividido em O1 e O2. No B, horizonte A, onde a maioria das raízes se fixa e onde os organismos decompositores predominam. Mistura de material orgânico decomposto e minerais, e composto de humus e apresenta coloração escura. C, horizonte B, predominam os minerais com acúmulo de ferro e minerais resistentes, coloração avermelhada ou amarelada. D, horizonte C, material levemente alterado, apresentando as características da rocha matriz, ok? E vamos agora para a quinta questão. Na quinta questão tem, no município onde você reside, ocorrem problemas ambientais relacionados ao relevo e aos solos? Quais as principais causas? Elabore um texto expondo os problemas e as principais causas e também sugestões de ações para minimizar as consequências negativas para o ambiente e para a população. Então, essa aqui também é pessoal, porque você vai ter que elaborar um texto, tá? Expondo os problemas e as principais causas, certo? E também dando sugestões de ações para minimizar as consequências negativas para o ambiente e para a população. Vamos agora aqui, gente. Na página 246,
Nós temos aqui formas de relevo e solos, relacionando conceitos. Vou aumentar mais um pouquinho aqui, ver se dá certo. Olha só, aqui, nessas formas de relevo, eu vou mostrar para vocês, eu vou responder com vocês, na 246, formas de relevo e solos, relacionando conceitos. Vou responder com vocês no dia da nossa aula ao vivo, tá bom? No dia da nossa aula ao vivo, a tia vai responder com vocês essa questãozinha da página 246, tá? Então, nós vamos agora passar para um novo capítulo. Capítulo esse que é da unidade 4, né? Terra, relevo, água e vegetação. E temos aqui a unidade 2, recursos hídricos e biomas, tá? Então, nessa aula nós vamos falar principalmente dos recursos hídricos, né? Que é uma parcela aí da água do nosso planeta, tá bom? E essas águas, elas são divididas em duas etapas. Quais são elas? Oceânica, em maior parte, oceânica ou salgada, e temos ela também continental, que é a menor parte com água doce. E temos também, sabemos que no Nordeste, né, em uma região chamada de sertão, as pessoas elas têm dificuldade de conseguir água, não é isso? Então, alguns seres humanos, eles necessitam aí de cavar poços profundos para terem água ou se deslocar da sua comunidade até outra bem distante à procura de água, tá certo? Então, nós vamos aí abrir o nosso livro na página 248, tá? Falando aí sobre a distribuição também dos solos, vamos falar também sobre o ciclo hidrológico e sua dinâmica. Vamos lá? Então, na página 248. Só um minutinho, nós vamos falar aí sobre o ciclo hidrológico e sua dinâmica, né? Que a água, ela está em constante movimento na natureza, tá certo? E elas podem ser também continentais ou oceânicas. Acompanhem no livro de vocês sobre esse ciclo hidrológico e sua dinâmica. Nós temos aqui também essa imagem, né, do ciclo hidrológico ou ciclo da água, tá bom? E daí nós temos a presença do Sol. Observem aí no livro de vocês. Aqui nós temos a presença do Sol, né? Que o Sol, ele trata de fazer o quê? Ele provoca essa dinâmica, né? É um processo aí de evaporação na água, onde a água evapora e fica na atmosfera. É um ciclo, certo? A água evapora, sobe, precipita e volta para a nossa atmosfera, certo? Só que a água, ela evaporou por conta de quê? Por que a água evaporou? Porque a pressão aumentou, não é isso? Então, a sua temperatura aumentando, ela evapora, tá certo? Então, houve esse aumento na temperatura por conta de quem? Do Sol, não é isso? Então, nós temos aí, quando ela chega nas camadas mais frias, você pode observar na imagem que temos aqui logo abaixo, quando ela chega aí nas camadas mais frias, ela tem um processo de quê? De condensação. Olha só, observem aí no livro de vocês. Ela tem as camadas de condensação, tá? Ela tem um processo de condensação e daí vamos ter a presença da chuva, que é o que eu falei para vocês, a precipitação, em várias formas, tá? Então, nós temos, ó, olha só, temos a evaporação, a condensação e a precipitação, ok? E também temos aí o processo de escoamento superficial, certo? E também a infiltração nas águas subterrâneas, tá? Vocês podem observar a infiltração das águas, né, subterrâneas, tá? Então, eu trouxe um slide aqui para vocês, para a gente identificar um pouco melhor essas figuras, tá? E resumir mais um pouco sobre o que a gente vai falar, tá? Vou só abrir o slide aqui para vocês darem uma olhadinha, que fica mais resumido, tá bom? Gente, olha só, nosso slide aí que eu trouxe para vocês, slide bonitinho, né? Com o nosso tema. E agora,
Eu vou passar aqui para vocês e vou falar um pouco sobre a distribuição da água no mundo, como ela está aí distribuída, né? Então, no quadro nós vemos mais ou menos essa divisão nessa proporção aqui, tá? Então, nós temos aí 97,5% temos água oceânica, ou seja, água salgada, que são importantes, né? Por terem aí uma diversidade de elementos. Transportamos muito por elas, né? Também, elas contribuem também com parte da alimentação dos seres humanos, como por exemplo, aí nós temos os frutos do mar, tá? Então, ela não deixa de ser importante de jeito nenhum para a nossa sociedade, tá? E nós temos aí, gente, somente 2,5% aí de água continental, ou seja, água doce, que também, né, obviamente muito importante para os seres vivos, como é o nosso caso, né? Sem ela, não poderíamos viver, né, sem tomar água. Então, se por exemplo nós transformássemos aí, gente, esse 2,5, olha só, em 100%, nós teríamos o quê? 69,8% estão nas calotas polares, tá? Vejam só, desses 2,5% da água, se transformarmos em 100%, 69,8% estão nas calotas polares. 29% que está aqui nessa partezinha verde, nós temos de águas subterrâneas, tá? E que são o quê? São os lençóis freáticos, né? Os aquíferos, e 0,3% nós temos aí de rios e lagos, que é onde temos o custo baixo para o acesso à água doce, tá? Que se encontra na superfície e que podemos também canalizar e ter o acesso sem problema nenhum, ok? Então, nós vamos passar agora para os estados físicos da água. Olha só. Essa imagem que eu passei para vocês, que nós vimos lá no livro, né, isso do ciclo hidrológico, e vamos falar um pouco sobre a vaporização, né, que é a mudança do líquido para o gasoso. Esse fenômeno, ele pode acontecer em 3 maneiras. A evaporação é um processo lento e gradual observado na natureza. Então, essas 3 maneiras seriam o quê? Evaporação, ebulição e calefação, tá? E na solidificação é a passagem do estado líquido para o sólido, e a fusão é a transformação de sólido para líquido. E olha só aí o que nós temos. Nós temos uma imagem de uma determinada, que podemos chamar bacia hidrográfica, né? Olha só, elementos de um rio. Esses rios, eles vão ser formados por uma série muito grande de diversos elementos, que estão eles aí, olha só. Nós temos aí nas regiões mais elevadas, nós temos, observem no livro de vocês, a nascente, não é isso? Do rio, e esse rio ele vai ser formado a partir do degelo, podemos se dizer, observem aqui, a partir do degelo dessa neve, né, que pode ser alimentada também pela água da chuva. E o degelo das calotas polares, por exemplo, que temos aí no Canadá, na Rússia, que é muito comum, tá? Esses rios eles serem alimentados aí pelo degelo, tá certo? Dessa neve. E temos aí a cachoeira, né? O curso superior, margem esquerda, margem esquerda, margem direita, curso superior, curso médio da água, curso inferior. Temos a afluente, olha só, o rio principal e a foz, que é onde se deságua, não é isso? E olha só, em função das características do relevo, os rios podem ser classificados em planaltos ou planície, tá? Olha só, nós temos aí sobre os rios, tá? Que temos aí uma das mais importantes, olha só, bacias hidrográficas, tá? Que é a bacia do rio Mississippi, tá bom?
que temos aí nessa imagem, ela é muito importante, é uma bacia que fica nas regiões aí centrais dos Estados Unidos, tá? E então, a bacia hidrográfica, ela se refere-se a quê? Né? A uma área drenada por um rio principal e seus afluentes, sendo aí delimitada pelos divisores de águas. E falando também sobre os rios, né, os rios de planície, devido ao fato de não apresentarem desníveis, são bastante utilizados para navegação. E os rios de planalto, devido aí aos desníveis apresentados, são mais propícios para a construção de hidrelétrica. Então, voltando aqui, olha só, sobre as principais características do relevo de um rio, que ele pode ser rio de planície, né, que devido ao fato de não apresentarem desníveis, eles são bastante utilizados para a navegação. E os rios de planalto, devido aos desníveis apresentados, são propícios para a construção de hidrelétrica. E olha só, nós trouxemos só a imagem dessa bacia hidrográfica do rio Mississippi, que é uma importante bacia, tá? E a bacia hidrográfica, como eu falei, refere-se a uma área drenada por um rio principal e seus afluentes. Olha só, nós vamos agora para questões ambientais. O que eu falei agora logo atrás sobre os rios aí, rios planaltos, né? E eu falei, tem aí também na página 250, tá? Rio de Planalto e Rio de Planície. E nas questões ambientais, vocês têm aí na página 251, tá? Observem aí essas imagens, tá? Na primeira imagem, nós temos aí uma região rural, certo? Nós temos uma região rural contaminada pelo ferro dissolvido. E na segunda imagem, nós temos a poluição em um rio, né? A contaminação e a poluição hídrica são decorrentes da falta de saneamento básico, do lançamento de esgoto domésticos e detritos industriais nas áreas urbanas. Nós temos aí, né, no livro de vocês, olha só, a contaminação e a poluição hídrica, né, são decorrentes da falta de saneamento básico, do lançamento de esgotos domésticos e detritos industriais nas áreas urbanas e de insumos químicos oriundos das atividades agrícolas e de mineração, principalmente nas áreas rurais, certo? Então, nós temos essas duas imagens lá. E aqui, né, observando essa imagem, já dá para a gente perceber, né, isso, a escassez da água, né, o acesso da água, né, principalmente a potável, que também se configura como um dos problemas, né? O acesso à água potável e o saneamento básico é direito de todo ser humano, independentemente do país em que reside, mas segundo diversos relatórios, há milhões de pessoas que não sabem o que é ter acesso à água em suas residências. Essa situação está relacionada à ineficiência de gerenciamento, a conflitos que disputam os recursos hídricos e entre outros motivos. Então, observem no livro de vocês, aí na página 251, nós temos aí essa imagem, né, a dificuldade do acesso à água aí de muitas pessoas, gente, ou seja, 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água potável, certo? E aqui nós temos a distribuição da água. Temos aí na página 253, se vocês observarem, fala aí sobre a distribuição da água potável aí no nosso planeta, né? Então, observando o mapa, podemos perceber que a divisão, né, elas estão o quê? Distribuídas de forma irregular, não é isso? Olha só, observando no livro de vocês, dá para perceber melhor, enxergar melhor aí o que está falando, olha só. Nessa corzinha mais vinho fala onde temos aí as regiões, os países que é extremamente baixa, né? A distribuição da água potável é extremamente baixa. Temos aí nesses países, olhem aí no livro de vocês, vinho aí, temos aí a Somália, Líbia,
Argélia, certo? Onde temos aí a dificuldade de água potável. E também na Arábia Saudita, deu para identificar. Temos aí muito baixa mesmo, temos na Índia, certo? Na Índia temos aí a água potável, a distribuição muito baixa. Baixa, nós temos aí na África do Sul, né? Podemos identificar a África do Sul. Média podemos identificar aqui a Argentina, não é isso? E alta, podemos identificar aí distribuição alta de água potável no Canadá, né? Na Rússia também podemos identificar, no Egito não, na Indonésia, desculpem. Na Indonésia e muito alta nós temos essa distribuição aí no Brasil, né? No centro africano, aqui, no centro africano e temos aqui na Austrália, certo? Essa distribuição. Então, podemos identificar aí que essa distribuição, ela está, essa divisão, né, está distribuída de forma irregular, tá? E nós terminamos nossa aula por aqui. Vão ficar aí as questãozinhas para casa, tá? Vou passar na agenda de vocês. Qualquer dúvida, nos procure no WhatsApp. E um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.